Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre as melhores ações para longo prazo? Sim, eu vou fazer um detalhamento principalmente pelo valor de mercado das companhias listadas na Bolsa Brasileira e vou estressar um pouquinho mais sobre os setores. Você sabe que eu gosto muito de setores e vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre esses pontos aqui nesse vídeo. Então fica comigo onde eu vou fazer esse detalhamento e no final vou falar sobre duas posições que eu tenho em carteira e eu vou passar um pouquinho mais do porquê que essas ações estão na minha carteira. Fique comigo, vamos passar a vinheta e logo mais eu passo todos esses pontos para vocês. Para a gente começar, é importante trazer que isso aqui não são recomendações de investimento, mas sim um pouquinho mais dos meus estudos e principalmente para te ajudar a tomar melhores decisões. Então, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu sei, é chato, mas ajuda muito e você vai receber o conteúdo em primeira mão. Então, sem enrolação, bora falar um pouquinho mais sobre esses detalhamentos. Vamos para a tela onde eu vou colocar esses pontos principalmente para ajudar vocês nessa tomada de decisões. Como é que eu fiz essa análise? Vamos lá, vamos fazer a comparação. Você sabe que eu gosto muito de setores e aqui eu passei um pouquinho mais sobre o valor de mercado de cada setor, ou seja, dadas as companhias que estão listadas na Bolsa de Valores, quanto que elas valem, quanto que é o valor de mercado delas dentro dos setores aqui no Brasil. Então eu fiz uma separação entre setores acima de 100 bilhões de reais e setores abaixo de 100 bilhões de reais. Importante, acima de 100 bilhões, juntando todas as companhias, e abaixo de 100 bilhões, juntando todas as companhias. Então, a gente pode ver que o setor que tem mais valor de mercado hoje no Brasil é o setor de intermediários financeiros. E aí a gente lista alguns pontos, que são Itaú, BTG, Banco Inter, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, uma série de ações, uma série de bancos, que são os intermediários financeiros. Então aqui também eu tenho posição, gosto muito desse setor, principalmente que é um setor que, dada todas as faces da economia brasileira, é um setor que dá dinheiro, tanto em crises quanto quando a economia está pujante. Então é importante aqui. Segundo, petróleo e gás. A gente tem aqui Petrobras, PetroRio, Recôncavo Baiano, Enalta, 3R Petróleo, uma série de companhias listadas na parte de petróleo, gás e biocombustíveis. Importante que aqui grande parte do valor de mercado é vinculado à Petrobras. Então é importante a gente ter essa ciência e é um setor que eu gosto bastante também. Outro super importante que a gente tem aqui é a energia elétrica. A gente tem uma série de companhias listadas na Bolsa Brasileira que são de energia elétrica. Uma série de companhias importantes aqui. Listo elas: Engie, Equatorial, Eneva entra nesse patamar, Copel, ENBR, Energias do Brasil, Alupar e uma série de outras companhias também. São companhias importantes e, dada a composição de carteira de cada um, são setores importantes e companhias importantes para ser as melhores ações para longo prazo, principalmente para quem tem um olhar de longo prazo e para quem é um holder. Outro ponto super importante aqui também é a parte do comércio. O que a gente tem de companhias vinculadas ao comércio? Magalu, Lojas Renner, Guararapes, Pets 3, é uma companhia que recentemente fez a IPO e muitos gestores estão gostando dela também, é uma companhia que entra aqui dentro. A gente pode listar também aqui Arezzo, Lojas Quero-Quero, enfim, uma série de companhias. A gente sabe que o varejo é muito presente no mercado brasileiro e o varejo em si, ele tem uma importância enorme na economia, ele roda muito a economia, faz a economia girar muito. Então o varejo é super importante e é um dos setores que eu gosto também, eu falo bastante sobre eles e principalmente eu acredito que tem um valor no longo prazo essa parte de varejo. Outro setor que eu gosto demais é a parte dos serviços médicos e hospitalares. A gente está vendo cada vez mais esse setor crescendo, principalmente por meio de fusões e aquisições, e tem muita companhia vindo na Bolsa Brasileira, muita companhia listada com qualidade, e é um setor que cada vez mais está se condensando, fazendo fusões e aquisições. Então aqui eu listo basicamente Redditor, Hapvida e Fleury, são alguns dos papéis que eu gosto e que eu indico para estudo, principalmente para quem quer ter uma carteira de longo prazo. São empresas importantes, com ativos de qualidade, serviços de qualidade e principalmente estão conseguindo entregar valor. Então, dada todas essas companhias que eu listei acima de 100 bilhões de reais, eu passei um pouquinho mais sobre algumas delas, das principais companhias que eu acredito que são das melhores ações para longo prazo. Importante, aqui eu trago companhias com alto valor de mercado, onde há uma tendência em relação a risco-retorno um pouquinho mais baixa, principalmente porque essas companhias são filé do filé do filé, ou seja, são as companhias vencedoras, as companhias que conseguiram entrar na Bolsa de Valores, as companhias que são as maiores do mercado e as companhias que tendem a entregar bons lucros, claro, nos momentos bons e ruins da economia.
Então aqui, esses são alguns dos pontos. A gente tem uma série de setores abaixo de 100 bilhões de reais. Vou colocar na tela aqui para vocês, onde a gente vê uma série de pontos. Produtos químicos, uso pessoal e limpeza, tecidos e vestuários, que é um setor que eu não gosto, eu fico longe. Tem uma parte também de exploração de imóveis, tem algumas companhias importantes aqui. Eu não vou fazer essa listagem, porque aqui eu foquei nas companhias acima de 100 bilhões de reais. Se vocês querem um pouquinho mais sobre as companhias abaixo, que são as small caps, as companhias com maior risco, porém com maior tendência de retorno também, deixa aqui nos comentários que eu monto o vídeo para vocês. Só deixar aqui a sugestão e eu falo um pouquinho mais sobre essas companhias em que eu listo aqui embaixo. Mas a gente pode ver que tem uma série de setores também com valor de mercado mais baixo, em que a gente tem oportunidades. Então o ponto da gente fazer também, dadas melhores ações por longo prazo, qual é que o investidor quer um pouquinho mais. Então aqui essa diferenciação é super importante. Um ponto que eu gosto de focar aqui é o seguinte: a gente pode ver que o setor de agropecuária, o setor agro, ele tem uma relevância muito baixa na Bolsa Brasileira ainda. Então a gente está vendo cada vez mais IPOs em relação a esse setor, cada vez mais companhias vindo ao mercado em relação a esse setor, principalmente porque o PIB brasileiro tem uma dependência muito grande do agro e a gente tem menos de 5% das negociações das companhias do valor de mercado da B3 listado em agro. Então isso é muito baixo frente à relevância desse setor para o PIB brasileiro. Então a gente tende a ver cada vez mais empresas de agronegócio vindo na B3 e é importante a gente entender cada vez mais de perto essas companhias. Então, pessoal, como eu prometi, vou trazer duas ações que eu tenho em carteira, dois papéis com relevância forte na minha carteira de ações, dada na minha carteira Brasil. Então, os papéis são eles: Engie e também Arezzo. São dois papéis que eu vejo grande futuro. A Engie, principalmente pela questão das aquisições que ela fez recentemente, ela tem agora um desafio muito grande de baixar o endividamento e principalmente também em relação ao resultado financeiro. Então é um ponto que eu acompanho muito de perto a companhia, principalmente em relação a isso. Também em relação à Engie, eu vejo um setor que está cada vez mais com possibilidades de aumento, que é o setor de energia elétrica. Claro, um setor que não vai ter grandes movimentos em relação ao aumento de receita, em relação ao crescimento, mas dadas as companhias que estão listadas, eu vejo muita qualidade nesse ativo, muito potencial para cada vez mais conseguir entregar. Eu gosto do setor de energia e principalmente é uma das queridinhas que eu tenho na parte de dividendos. Do outro lado, em relação a Arezzo, eu gosto muito do varejo brasileiro e a Arezzo está cada vez mais conseguindo adquirir novos players, adquirir novas companhias, não ficando refém somente da marca Arezzo. Então a gente pode ver uma série de aquisições e a marca Arezzo está cada vez mais, o peso dela dentro da marca Arezzo, da parte feminina, está cada vez mais baixo. Então isso é um ponto super importante. Eu gosto de ver a qualidade do ativo, de trazer boas marcas, trazer qualidade, trazer novas companhias de aquisição para conseguir cada vez mais crescer. Então esse posicionamento da Arezzo é algo que eu estou gostando demais e é um dos porquês também que eu carrego essa posição há bastante tempo, tanto a Engie quanto a Arezzo. Espero muito que esse conteúdo te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho, deixa o comentário, também me segue lá no Instagram, no @MenteDeHolder, e a gente vai se vendo todos os dias. Obrigado, te espero na próxima aí, até mais!